Oi, gente, eu sou a Beatriz e hoje vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer um pouquinho sobre as histórias e as conexões da minha família com o rádio e a televisão. A ideia é a gente entender um pouquinho como esses meios de comunicação faziam parte do dia a dia antigamente e como eles foram mudando com o tempo nos dias atuais. Para isso, hoje eu convidei o meu pai. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e de poder contribuir com vocês e contar um pouco da minha experiência com o rádio, que foi uma experiência marcante. Então tá bom. André, por favor, se apresenta um pouquinho pra gente. Fala sua idade, o que você faz. Eu tenho 45 anos, né, sou médico e o que eu posso relatar bastante dessa experiência com o rádio vai ser a minha infância, final dos anos 80, a minha adolescência, os anos 90, onde o rádio ele era a peça fundamental para a minha maior distração, que sempre foi o futebol. Entendi, muito bacana. Então, vamos lá. Conta mais pra gente sobre como foi construída essa relação com o rádio na sua infância, na sua juventude. Você ouvia com frequência? É muito fácil de vocês entenderem, se imaginar que, para quem gosta de futebol, por exemplo, a única possibilidade que nós tínhamos de acompanhar um jogo, quando esse jogo era realizado na cidade de São Paulo, por exemplo, era via rádio. Não existia a transmissão ao vivo, somente depois de jogos que eram fora de São Paulo. Então, por exemplo, o Palmeiras ia jogar com o Flamengo no Rio de Janeiro, tinha a chance de ser transmitido ao vivo, mas era um jogo só. Os outros que aconteciam em outro horário eram no rádio. E quando o jogo era na praça, era na cidade, então esse jogo ele não podia ser transmitido para a cidade. Então a gente só tinha o rádio para acompanhar. Então, além do rádio, todos os comentários, os programas antes, depois, era tudo via rádio. Ah, muito bacana saber disso. Você sempre gostou muito de futebol, então nessa época era muito interessante. E em que momentos você costumava ouvir em casa, no carro, no trabalho? Em casa, né? Eu era criança na época, então no ônibus, então era muito comum os fones de ouvido e a gente vinha acompanhando o rádio. Mas em casa, a família se reunia para acompanhar um jogo somente com o rádio ligado. Entendi. E tinha algum programa especial que você costumava acompanhar sempre? Ou era mais o futebol mesmo? Era um futebol futebol e os programas relacionados com o esporte, com o futebol. Eles tinham horários. O que mais me marcou, esse programa até recentemente ainda existia, eu acho que até existe ainda na rádio, que era o Terceiro Tempo, né, do jornalista Milton Neves. Então ele era muito comum, ele era o terceiro tempo exatamente. Quando acabava o futebol, que tinha os dois tempos, começava o terceiro tempo, que já foi da Rádio Jovem Pan, da Rádio Bandeirantes. Ele sempre levava esse programa. E era conhecido e foi lançado o Radinho Terceiro Tempo, que era um radinho prata, pequenininho. Então levava no banho, onde a gente ia, a gente estava com esse radinho no bolso. E o rádio era tão importante que mesmo quando as pessoas iam ao estádio de futebol, era muito comum levar o rádio parado aqui no ouvido. Muitas imagens da internet você vai encontrar das pessoas no estádio de futebol, mas conectado com o rádio. Porque a ligação com os jornalistas, com os radialistas, era muito grande. Então, mesmo a gente estando no estádio, vendo o jogo ao vivo, a gente queria ouvir o que aquele jornalista, aquele narrador estava comentando, o que estava acontecendo. E quando os jogos passaram a entrar na televisão, também era muito comum, e muitas pessoas da minha geração vão lembrar disso, que a gente assistia o jogo na TV, tirava o som para ouvir no rádio, com a imagem da TV, porque a nossa ligação com os jornalistas e com os narradores via rádio era muito grande. Nossa, pai, que legal. Hoje em dia a gente quase nem tem esse costume, né, de ouvir rádio, é tudo mais pelo celular. Enfim, muito bacana saber disso. E você chegou a ter contato com algum artista ou emissora de rádio na sua época? Muito pouco. Não, contato assim não tenho para te relatar isso não. Ah, entendi. E os comerciais de rádio?
Você lembra de algum que te marcou bastante? Não, o comercial não, mas as musiquinhas dos gols, das chamadas para o futebol, são marcantes, Nossa, não que tenha dúvida. bacana. E teve algum momento que te marcou bastante no rádio? Que você lembra, assim, que marcou muito na hora que você escutou? Teve. 12 de junho de 1993, o Dia da Graça, o dia que para nós palmeirenses é o dia, quem viveu essa época da nossa maior conquista, mais emocionante, depois de 16 anos sem ganhar um título, que foi esse campeonato. E foi tão marcante esse campeonato, né, que até hoje eu ouço os gols, os momentos daquele jogo em YouTube que a gente encontra. E esse jornalista, o Milton Neves, na segunda-feira, que foi dia 14 de junho, porque o jogo foi no sábado, uma tarde cinzenta, fria em São Paulo, e Dia dos Namorados, então colocaram esse jogo. Então foi campeão, teve a festa, e na segunda-feira à noite, o Milton Neves tinha um programa na rádio, e ele fez um especial de mais de 1 hora narrando. E nós gravávamos, né, os jogos em fita cassete para ficar ouvindo e colocando em festas os gols. Nossa, E era que tudo bacana. muito artesanal. E nós gravamos esse programa do Milton Neves durante 1 hora inteirinho, porque ele anunciou que ia ter um programa em homenagem ao Palmeiras, contando toda a história do título, do jogador. Foi um programa, e a gente acompanhou, acho que deu 1 ou 2 horas ali, eu e o vovô na época, né? Que é o meu pai, a gente acompanhou ouvindo o rádio essa segunda-feira à noite. Eu lembro desse dia. Nossa, pai, é muito bom ouvir essas lembranças. E o rádio realmente fez muita parte da sua história. E é muito interessante. E hoje, mesmo com tantas tecnologias, você ainda tem esse costume de escutar rádio ou não muito? Tenho sim. O rádio indo para o estádio de futebol, voltando, a gente ouve sim até hoje. Perdemos muito a identificação com esses jornalistas exatamente porque o celular, a televisão acabou suprindo. Hoje você tem um pay-per-view, você paga, você assiste o jogo que você quer, a hora que você quer. Naquela época não era assim. E para quem vai ou foi a primeira vez a um estádio de futebol da geração de vocês, não sabe o que é a emoção de conhecer um estádio de futebol sem nunca ter visto, né? Porque via pela televisão muito raro. Então a gente ouvia no rádio e a gente imaginava o que era um estádio de futebol. E aí a primeira vez que a gente pisa nesse estádio, a emoção era completamente diferente do que hoje. Uma criança, um adolescente que vai no estádio a primeira vez, ele já viu 10 mil vezes pela televisão, ele já imagina mais ou menos o que é. Então, quando você estava no rádio, você imaginava e tinha toda aquela magia. Exatamente. esperando Existiam pra ver. novelas no rádio, né? Sim, muito Eu não muito peguei bacana. essa época, mas se você conversar talvez com a vovó, ela vai lembrar quando ela era criança que a novela era radionovela. Sim. Então, o que a gente vê de séries, dos ações séries, é como se fossem as séries só pelo rádio. Você ficava imaginando o que estava acontecendo nas cenas. Nossa, muito bacana. E, pai, você costuma escutar algum podcast hoje em dia ou você não tem muito esse costume? Não tenho esse costume. Não? Não, podcast, eu sou sincero, não tenho esse costume. Não, eu acho que alguns podem ser até interessantes, mas não, confesso que eu não tenho o costume de acompanhar podcast. Ah, entendi. Muito interessante escutar suas lembranças e principalmente em relação ao futebol, né? Muito bacana. Então, agora mudando um pouco de assunto, a gente vai falar um pouco sobre a televisão. Como era o aparelho de TV que tinha na sua casa quando você era mais jovem? Já era aparelho de televisão colorido, claro, né? Década de 80, 90. Só que o que muda muito para essa nova qualidade é que, primeiro, a televisão tinha hora para acabar no dia. Dava 11h30, meia-noite, ela saía do ar. A tela ficava toda colorida e eles se despediam. Até amanhã voltaremos com a nossa programação normal. Então, meia-noite, não existia TV a cabo, não existia nada e todos os canais saíam do ar. Tum! Como se todo mundo fosse dormir. Né? Eu peguei muito, eu ficava, às vezes, estava assistindo irritado que saía do ar. A única forma que você tinha de passar a noite assistindo alguma coisa era ter ido na locadora, alugado o filme para assistir filme em videocassete.
né? E mesmo assim, os lançamentos tinha que reservar, era uma loucura. Mas aí eu lembro que quando a gente ia passar um final de semana na vovó, na minha avó na época, né? Meus tios alugavam 3, 4, 5 filmes de terror, de comédia, para poder passar a noite assistindo. Mas eventualmente um carnaval lá passava um pouquinho de madrugada. Mas não era muito, isso é muito interessante, que dava meia-noite, todos os canais saíam do ar. Ah, entendi. E você costumava ver com a vovó, com o vovô, com o tio? Como que era? Você gostava de ver sozinho? Na verdade, por exemplo, crianças, a gente tinha os desenhos que a gente gostava, né? Então, vamos supor, você gosta de determinado desenho. Não tinha como você assistir o dia inteiro isso. Era só aqueles minutos naquele horário. Então, passavam os desenhos de manhã para as crianças que estudavam à tarde e os mesmos desenhos passavam à tarde para as crianças que estudavam de manhã. Perdeu aquele horário, aqueles minutos, acabou, você só vai ver amanhã. E era só um episódio e ponto final. Então não tinha como a criança ficar horas em frente a uma televisão. Então, para brincar, ela assistiu o desenho que ela gostava, que era um período muito curto nos canais, não tinha um canal só de desenho. O primeiro canal, quando começaram as TVs por assinatura, que teve essa onda, que você podia pagar, né, para ter um canal de televisão diferente, aí vieram o Cartoon Network, que era o primeiro canal, e a gente, como que pode passar desenho o dia inteiro? Era um negócio super novo. Então, a gente tinha que assistir aquilo, e aí isso era bom, porque acabou o desenho, acabou o que tinha que assistir, ia pra rua brincar, correr, né? Muito mais exercício, crianças muito mais magras, né, do que o que a gente vê hoje, crianças só no sofá e tendo já esse problema de sobrepeso que a gente enfrenta hoje. Sim, verdade. E o que você mais gostava de ver? Eram os desenhos? O que era? Eram desenhos na televisão. Muito bacana. Programas que tinham brincadeiras, né? Que eu lembro muito de alguns. Mas os desenhos, né? Super Amigos eram um que eu gostava muito, Scooby-Doo, né? Ah, tá. Foram os desenhos que eu sempre... E tem algum que te marcou bastante? Super Amigos e... o Super Amigos era aquele mais... Não passava todo dia, era desesperador, né? Quando vinha a temporada de passar... Mestre dos Magos, aqueles... Era muito legal. E Scooby-Doo, né? Mas eu colocaria o Super Amigos e o Scooby-Doo como as duas maiores paixões de desenho animado. Nossa, muito bacana, pai. E, claro, o eterno Chaves, né? Chaves era o máximo, né? Sim, muito, muito bacana. Eu acredito que também esses programas marcaram a vida de inúmeras pessoas dessa época. Teve algum momento muito marcante da TV pra você? Que você se lembra, assim, até hoje? Teve. Na verdade, teve o futebol, né? Que a gente... a Copa do Mundo de 94 foi um momento que eu lembro muito. E eu acho que o momento que a gente ficou muito em frente à televisão, que me marcou, foi na angústia de saber se o Senna tinha morrido ou não. Nossa, né? sim. Isso marcou bastante. Uma coisa que a televisão atraía muita gente era assistir corrida de madrugada, acho que na história a gente sabe disso, mas eu lembro da angústia realmente naquele 1º de maio, quando acordamos e vimos o acidente o acidente do Senna. Eu lembro que a vovó me acordou e falou: "Nossa, André, o Senna bateu muito forte. A gente está achando que ele está muito grave." E aí que ligou a televisão e aquele dia foi... E eu lembro do Cabrini, não, Jones Cabrini. Eu lembro onde eu estava sentado na sala da vovó, almoçando, quando ele entra ao vivo para dar a informação que o Senna tinha morrido. Né? Eu lembro até hoje, foi muito, muito forte. Tenho certeza a sensação. que foi um evento inesquecível. E nessa o 11 época. de setembro, né? Aí eu lembro que eu já estava na primeira faculdade de Educação Física, eu tinha 18 anos. Eu estava voltando da faculdade, né, nesse dia de 11 de setembro, e começou a ouvir no rádio que tinha acontecido um acidente. E eu lembro do radialista narrando, né, o outro avião se aproximando e atingindo as torres, né? E quando a gente chegou em casa, começamos a ligar a televisão, então foi um dia que a gente ficou acompanhando também. Foi marcante, eu lembro, deu para ver ao vivo, né, o segundo avião batendo, né? Estavam filmando já, então foi uma cena muito forte.
Mas acho que essa questão do Senna, teve várias, mas a do Senna acho que na televisão marcou mais. E é muito interessante, né? A gente vê como a TV marcou diversas gerações. E hoje em dia a gente ainda assiste TV, mas de um jeito um pouco diferente, né? Com a internet, com os streams, com o YouTube, e enfim. E você tem costume de assistir atualmente TV ou é algo que não tá no seu cotidiano? Muito pouco. Entendi. Os streamings, programas específicos de futebol, o dia do jogo. Então a gente mantém lá o Premiere, né, que é onde passa os jogos que a gente quer assistir. Séries, né, eu acho que é o que mais a gente acaba vendo hoje. Entendi. Você costuma ver vídeos no YouTube ou não tá na sua rotina também? Não, rotina não acompanho nenhum canal, nada disso. Eventualmente um assunto que a gente quer pesquisa e acho que é muito útil, assim, esses vídeos, né? Entendi. Eu acho muito curioso ver como tudo mudou. Antes o rádio e a TV eram grandes fontes de informação, né, para todo mundo, e agora a gente tem na nossa mão, literalmente, celulares, enfim, tudo com mais facilidade, né? Aí, mais uma pergunta. Existiam rotinas vinculadas à televisão ou não tinha muito isso? Muitas. Muitas, e acho que todo mundo vai lembrar. O Jornal Nacional era uma coisa que todo mundo esperava para ver as notícias do dia, tinha um impacto muito grande, né? Era o principal jornal. As novelas, e a novela das 8, como a gente falava, porque ela começava às 8h30, hoje às vezes mudou, começava às 8 da noite, então a novela das 8 era a principal novela, então era a rotina, o país inteiro falava das novelas, né? Era muito, muito frequente. Então, as famílias, elas se reuniam realmente para assistir novela, o último capítulo, era uma coisa muito marcante. Da minha geração, sem dúvida nenhuma, a Fórmula 1 com Ayrton Senna era uma coisa que toda a família acordava de madrugada, quando a corrida era no Japão, na Austrália, para ver o Senna correr. Qualquer pessoa, avó, avô, tio, homem, mulher, era muito mais. Pra vocês terem ideia, a gente pegar hoje o beach tênis, né, que todo mundo quer jogar, era muito mais, era toda a família junto para assistir o Senna, né? Era muito, muito forte isso. E outra rotina, cada um tem várias, mas a minha tinha da novela, do Senna e os domingos de manhã na casa da minha avó, que tinha os almoços. Então tínhamos uma sequência de futebol com meu avô e com meu tio. Começava, e aí quem é da minha época vai lembrar muito, do Desafio ao Galo, que era uma transmissão que tinha na Record, se não me engano, que falava, que transmitia jogos da várzea, né? Então eram jogos de pessoas comuns, trabalhavam na semana, que tinha esse campeonato no campo da CMTC em São Paulo, e eu lembro até hoje das narrações. Então a gente começava, depois, década de 90, né, o campeonato estrangeiro que era mais famoso era o italiano. Então, meu avô, junto com meu avô, tinha meu bisavô também italiano, assistiu o campeonato italiano. A corrida vinha nessa sequência, aí parávamos para almoçar, e aí vinha o jogo da tarde, né? Então, se ia ter um clássico em São Paulo, tipo Palmeiras e Corinthians, impossível, a televisão não transmitia. Íamos todos à frente do rádio. Aí o domingo acabava. E naquela época não tinha essa bagunça de jogo 8 da noite, 5 da tarde, 3. Era jogo quartas-feiras às 20h30 e domingos às 16 horas. Não tinha mais outro horário de futebol. E eram todos os jogos naquele horário. E um outro detalhe, quando a gente estava, voltando um pouco para o rádio, a gente estava assistindo, para você saber o que estava acontecendo num outro jogo, você fica no rádio, porque eles não ficavam informando, passando o gol do outro jogo. Era muito raro disso acontecer. Então você tinha que buscar essa informação. Nossa, muito legal saber um pouquinho das suas lembranças. Eu acredito que tenha sido uma fase muito marcante e boas lembranças, assim, de você compartilhar com a gente hoje. Fico muito feliz. Só um adendo, voltando a uma pergunta que você me fez em relação a vídeos no YouTube, tem uma coisa assim que eu assisto muito no YouTube. E qual seria, pai? Eu assisto estas cenas que eu te falei. Então, quando me dá uma vontade, uma lembrança de voltar àqueles momentos, eu vou no YouTube e coloco Desafio ao Galo, narrações de tal jogo de 1990, e aí eu ouço Osmar Santos, Oscar Ulisses, aqueles narradores, Fiore Giliotti, né, que narravam
os jogos. Então eu volto ao YouTube realmente para ver isso. Ó, e a lembrança não para, né? Falei de Fiore Gigliotti, que era um narrador descendente italiano, né? E ele era um narrador que, para a época minha, já era muito antigo. Mas era o narrador da paixão do meu avô Romildo. E eu já não queria, já queria um narrador mais moderno, Osmar Santos, Oscar Ulisses, da Rádio Globo e tal. E eu queria um narrador mais, né, atual. E o Fiore Gigliotti era aquela voz daquele velhinho narrando, bola subir, ele atrasado. Você já sabia que tinha saído gol, que você ouviu o barulho da torcida no estádio. Ele não tinha narrado gol ainda. Mas tinha uma questão que o vô Romildo fazia. Quando o Palmeiras estava tentando, não saía gol, ele falava, põe no Fiore que vai sair gol. Põe no Fiore que vai sair gol. E aí lá a gente, pro rádio, o rádio não era digital, você tinha que rodar um botão e ele achar a estação, botar. Aí se o Palmeiras fazia gol, vindo o Fiore Gigliotti, pronto. E isso sempre acontecia. Nossa. E aí o vô Romildo achava que foi porque colocou no rádio, na estação que o Fiore estava narrando. Pai, deixa eu te perguntar, você consegue detalhar um pouquinho de como era a TV em si? Se ela era grande, como que ela era, assim? E o rádio também, pode falar um pouquinho dos dois. A TV naquela época não era essa fininha, ela tinha um tubo muito grande para dentro, Entendi. Né? O controle remoto era o auge total, isso não existia. Você tinha, as primeiras era um botão, um ferro forte que você virava e pá! Você tinha que fazer força para entrar no canal, para você ter ideia. Né? Elas eram preto e branca, as coloridas, eu peguei a das coloridas, mas ainda já era uma coisa um pouco mais cara. Então, vocês tinham o costume de ter a preta e branca na sua casa? Não, eu já nasci com a colorida. Ah, entendi. Né? Mas ainda tinha algumas, uma segunda na casa, na cozinha, que era preta e branca. Isso tinha. E era antena, então a TV chovia, não pegava direito, tinha aquela tradição de colocar bombril na antena para tentar melhorar a estação. Não tinha a estação lisa, entendeu? Tinha que ter uma boa antena. Aí veio depois parabólica na época, já era uma TV melhor, até chegar as primeiras TVs por assinatura, que era via satélite, e se chovia, caiu o sinal. E aí não tinha, né, como assistir. Tinha isso. Era muito legal. E quando veio o controle remoto, foi um negócio assim, imagina, que ninguém imaginava que a distância podia mudar um canal. Porque até então você tinha que levantar para mudar o canal. Entendi, muito bacana. E como você consegue detalhar o rádio, assim? Era pequeno? Como que era? Então, o rádio, quando veio o rádio digital, que você tinha com um botão chegar na estação, já foi uma baita novidade, porque antigamente você rodava, né, o rádio analógico, você rodava que ele tinha que chegar nos números lá até conseguir a frequência da rádio. AM e FM, né, que nós temos, as frequências. FM sempre foi uma frequência melhor, mas que não tinha os programas do futebol. O futebol sempre era narrado na AM. Entendi, muito bacana. Eu acho que essas lembranças criam uma sensação de nostalgia. E é isso, né? Fico muito feliz porque você tenha compartilhado com a gente um pouco das suas lembranças. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder passar um pouquinho dessas lembranças, são muito boas. Então é isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Quero muito agradecer você, pai, por ter topado participar e compartilhar tantas lembranças e experiências com a gente. Queria chamar um amigo agora. Pode chamar. Bianco? Eu sou da rádio. Falhou aqui. Eu sou Bianco, eu sou radialista da Rádio Itatiaia. VYV 2487, da cidade de Itatiaia. Por lá, a gente acompanhou a história do rádio. E eu me sinto muito homenageado de ver aqui um garoto, que para mim ainda é um garoto, falando de lembranças como Fiore Gigliotti e tantos outros do passado. E a Rádio Itatiaia ainda está, sim, em sua franca atividade. Então, eu chamo todos vocês a nos acompanharem. Será um prazer. Muito obrigado.